Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de reflexões sobre as obras espíritas. Desta vez nós vamos finalmente iniciar, depois de tanto tempo de promessa, desde o planejamento, né? Já tem algum tempo, já tem algumas semanas, mas tudo no tempo de Deus, por algum motivo não nos foi autorizada a iniciação dessas reflexões sobre esse livro, sobre essa obra, mas estamos iniciando agora a obra Ceifa de Luz. Essa obra, ela tem capítulos, são 65 capítulos, com as conotações de fazer, justamente como mostra lá ao final da capa, o raiar de um novo tempo. A separação, ceifa ceifa, de ceifar, de separar joio do trigo. Não os outros. Cada um dos outros cabe suas devidas tarefas. A nós, sempre a nós, olhar sobre as nossas tarefas, as tarefas que nos cabem, de separarmos dentro de nós o joio do trigo. Da gente deixar afundar, se desfazer a escuridão dentro de nós e se formar cada vez mais luz de esclarecimento. Na busca desses novos textos, desses novos capítulos que trazem reflexões profundas por si só, a ideia é de que a gente possa se esclarecer ao ponto de afastar de nós, de dentro de nós, afastar a escuridão e gerar cada vez mais luz. A ceifa, a separação que a própria luz faz dentro de nós com esclarecimento. Daí o nome da obra, Ceifa de Luz. E essa obra, ela traz uma curiosidade que é o prefácio, né, dessa obra. Ele foi escrito em 1972. A obra, a obra, ela foi concluída em 1972. Então, ao final da prece de luz, que é o prefácio, esse prefácio aí, ao final dele, você vai ver a data, lá, determinada data de 1982. Mas a obra em si, ela só foi publicada, embora ela estivesse concluída, escrita, né, concluída em 1972, o plano superior só autorizou a publicação dela com toda a providência, com toda a sabedoria, cada momento oportuno, de todo um planejamento que é feito no plano superior. Eles só autorizaram a publicação dessa obra em 1979, se eu não estou enganado. A gente vai ver logo na parte seguinte, e é quando a época presidente da Federação Espírita, responsável pela publicação da obra, quando ele escreve uma carta ao leitor dando essas explicações dos porquês da publicação só 7 anos depois, né? Então, a gente começa lendo o prefácio, que a gente vai começar agora, e logo depois a gente adicionalmente lê a carta escrita pelo presidente da Federação Espírita à época, escrita ao leitor para fazer compreensão de todo o porquê dessa publicação 7 anos depois. E a gente começa o prefácio assim: prece por luz
Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Ao final, a conclusão desse livro, estamos em oração, rogando-te mais luz. Isso, 1972. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos. Olha a preocupação, mesmo de um espírito da estirpe de Emmanuel. Olha a preocupação de, na assertividade, mesmo com tanta conexão com os planos mais elevados que foram lhe trazendo os esclarecimentos para repassar ao nosso irmão Chico. Olha a preocupação dele. Faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas, onde estão, no fim das contas, as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. A conversa dele com o Cristo clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos, em suas consequências, os caminhos já trilhados por nós. Mas, acima de tudo, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, eleva-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, e, sobretudo, para aprendermos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. É o que hoje a gente vê muito mais comumente nas publicações das redes sociais, como Senhor, faz com que os teus desejos sejam maiores que os meus. Já viram isso? Você já viu isso em algumas publicações? No fim das contas, o que ele fala nesse parágrafo aí em destaque. Eleva-nos o pensamento não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, para que a gente saiba o que é desejo nosso, o que não é desejo superior, o que é desejo nosso, mais do nosso plano, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Eleva-nos o pensamento para que a gente saiba não somente o que é desejo nosso, mas que a gente entenda, isso aqui é desejo meu, mas eu quero saber o que desejas, Senhor, a nosso respeito. Como existe aquela frase sublime dos apóstolos que diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eis-me aqui. O que queres que eu faça? Ou como o próprio Cristo, antes dos apóstolos, antes dos discípulos, naturalmente, disse aos que ele atendia, a cada um daqueles que vinham ao seu encontro, clamando-lhe socorro, e ele, com toda humildade, dizia: o que queres que te faça? Eu sei o que você precisa, mas o que, pelo livre-arbítrio que lhe é sempre dado, o que queres que eu te faça? Olha que paciência com a nossa ignorância. Mesmo sabendo que a gente pode escolher o que não nos seja
caminho reto, mas há um respeito tão grande ao livre-arbítrio que nos é dado pelo Pai Celeste, que Ele aguarda pacientemente que a gente vá escolhendo os caminhos dele. Inclusive, aguarda que nós nos desprendamos dos nossos desejos e perguntemos a Ele com toda a humildade: Senhor, eis-me aqui, o que queres que faça? O que queres que eu faça? Que aprendamos a saber os planos do nosso e bom amigo Jesus para nós na terra. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, o que a gente já recebeu de lição ontem, mas que a gente vive quebrando cabeça, persistindo nos equívocos. Ilumina-nos a memória não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e pode ser que a gente tenha esquecido ou se feito esquecer. E sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, sem ficar lamuriando pelas dores do ontem, mas querendo acertar. Querendo a nova oportunidade, mas não só para receber a nova oportunidade, mas para aproveitar melhor a oportunidade que nos é dada. Que é dada a você. Que é dada a você que está me vendo, que está me ouvindo. A oportunidade que a gente tem da reencarnação. A oportunidade de estarmos vivos hoje. Eu falando e você me ouvindo. De você, principalmente, que está me ouvindo. Né? Aproveitando-lhe, Jesus, as bênçãos em trabalho e renovação, aproveitando as bênçãos que nos dá da vida, da encarnação, oportunidade de estarmos aqui encarnados para trabalhar na Terra, porque és Jesus, nosso governador espiritual. Então a gente está encarnado por autorização para o trabalho, porque fomos convidados ao trabalho. Aqui ao acaso não, você está aqui para trabalhar. Você foi convidado para encarnar, para trabalhar, para se melhorar e mais, para melhorar a vida do outro. Daí, aproveitarmos as bênçãos em trabalho e renovação, renovando a nós e tudo à nossa volta, através de trabalho para o próximo. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Né? As nossas disponibilidades, as nossas habilidades, as nossas condições, reconhecer as nossas condições, no que a gente pode ter habilidade, no que a gente pode ter disponibilidade de tempo, de recursos para poder trabalhar em prol do próximo. Concede-nos semelhante amparo, né? Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia, concede-nos semelhante amparo, o mesmo amparo desse reconhecimento, a fim de que saibamos, vocês devem estar ouvindo barulho de cão ao fundo, né? Porque aqui é a região que tem muitos cães. Mas bom, voltando. Concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele, com esse amparo, o melhor ao nosso alcance. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, do que a gente dispõe, mas concede-nos semelhante amparo para que a gente saiba, né? Para que a gente saiba realizar com as nossas disponibilidades o melhor que estiver ao nosso alcance.
Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. Os amigos porque estão na nossa estrada, nos auxiliando, né? Seja através das provações, né? Das expiações, estão ali nos auxiliando. Então, inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que estão na mesma estrada, que nos envia na condição de pais, na condição de irmãos, na condição de colegas de trabalho, na condição de chefe, na condição de alguma pessoa difícil com que tenhamos algum problema de comunicação em algum da vida, que fomos provados e eventualmente tenhamos falhado na aprovação, né? Se nos for dada a oportunidade da redenção, de corrigir os erros, de resgatarmos aquela falha dentro de nós, aquela falha que a gente cometeu no passado, que possamos corrigir o curso, né? Corrigir o que for possível. Ensina-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são. Essa é aquela parte que quando você vê inicialmente amigos, não. Então, ser amigo é a pessoa que eu tenho maior apreço, que me dou bem. Amigos do ponto de vista do plano espiritual. Porque estão aqui, atravessando conosco a encarnação e se deparam conosco em algum momento da vida para nos oportunizar sempre algum aprendizado, alguma oportunidade de crescer. E que ajuda-nos também, ele, ela, o amigo, a crescer de algum modo. Então, ajuda-nos a aceitá-los como são. Lembra-nos, né, na vigilância que a gente precisa ter, que a gente possa estar sintonizado com os planos mais elevados a todo instante para poder a gente aprender a aceitar os nossos amigos da estrada como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento, sem que a gente exija nada do outro. Mas que a gente, como diz Chico Xavier, a gente exija da gente, não do outro. Que a gente, tem uma frase que é muito conhecida de Chico Xavier que diz assim, que ele recebeu naturalmente de Emmanuel, né? Que dou a cada um o direito de ser como é, e a mim o dever de ser melhor a cada dia. É nessa mesma vertente, de aceitar os nossos amigos da estrada como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos, olha que mágico, não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, ou seja, para que a gente veja nos nossos entes queridos não só alguém que vai ter que nos entregar alguma coisa, não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fortalecendo-nos apoio e companhia, mas acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem, ou seja, que a gente deixe de ser figura passiva que espera receber dos outros, sejam dos entes queridos, sejam de diversas pessoas que a gente encontra na estrada, a gente fica sempre cobrando, esperando do outro. É quando a gente cria o que vocês conhecem como expectativa. Que todos conhecemos como expectativa. A gente fica criando expectativa do outro, que o outro trate a gente com mais carinho, que o outro tenha mais atenção com a gente, que o outro cuide melhor de nós, que o outro dá o direito de ser como é. Olha o que diz no finalzinho do parágrafo. Acima de tudo, possa reconhecê-los na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, né? Que me oportuniza ter contato para
praticar o amor, como Cristo nos ensinou. O amor incondicional. De olhar o outro como um irmão que muitas das vezes ainda está cego para a luz do Cristo. E que bom que nós já conseguimos enxergar as fagulhazinhas pela nossa cegueira também, que a gente ao menos consegue enxergar uma fagulhazinha de luz do irmão celeste, que a gente possa difundir essa luz para os outros irmãos, entendendo que eles nos foram confiados para estarem ao nosso redor como irmãos que a gente pode estender a mão, que a gente não pode ficar se dando ao luxo de falhar no estender a mão para o esclarecimento, para a compreensão, para a paciência, para a tolerância. Olha como diz no final, para que venhamos a encaminhá-los, figurativa nesse auxílio, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Porque se a gente está aqui lendo e refletindo sobre essa obra, nós já adquirimos uma fagulha de luz que o nosso irmão muitas vezes não adquiriu, que o nosso irmão não teve a oportunidade ainda. Sejamos a figurativa enquanto aprendizes do Cristo. Continua a prece de Emmanuel. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva. Luta construtiva, luta para construir, não para destruir. Nem ninguém, nem nada. Luta para construir o reino do Pai na Terra. O reino do Pai dentro de cada um de nós. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva. O repouso, olha que mágica esse trocadilho. O repouso no trabalho edificante. A gente encontrar a paz por trabalhar em prol da construção do reino do Pai. Em prol da gente construir, de colocar uma pedrinha que seja na construção do reino. Uma pedrinha que seja na muralha de construção do reino. Ou nas paredes do reino edificante. Que a gente possa encontrar o repouso no trabalho edificante. De modo que a gente enxergue, portanto, né? Diz essa frase, quer dizer esse trecho, de modo que a gente enxergue a paz, a alegria, o bom ânimo de trabalhar em prol de difundir o conhecimento do amor, a luz do amor. Ensina-nos a encontrar o socorro na dificuldade, encontrar o socorro quando a gente, porque como somos imperfeitos, somos falhos, somos limitados, a gente vai encontrar ao longo da estrada, vez por outras dificuldades, né? A sensação de cansaço. Então que a gente possa encontrar, ensina-nos a encontrar o socorro na dificuldade. E o bem. E o bem, olhe que maestria em consonância com o Evangelho, nos supostos males da vida,
E entenda aí os males da vida como apenas um olhar que nós temos, mas que ele enxerga, que ele faz questão de dizer, para que encontremos, ensina-nos, né, a encontrar o bem. O bem, onde? Nos supostos males da vida. Não são males. Tudo está sob a proteção e amparo do Pai. Cada provação, cada sofrimento pelo qual a gente passa é sempre a oportunidade luminosa, caridosa, misericordiosa do nosso Pai para que a gente possa crescer, para que a gente possa transbordar, para que a gente possa ultrapassar os nossos limites e fazer reformas profundas, gerando luz e mais luz dentro de nós. É o que se espera de um aprendiz do Cristo. O que se espera de um aprendiz do Cristo. Veja, esse último trechinho, ele é muito importante, né? Ao longo de todas as nossas leituras, e quando você, no seu lar, estiver lendo o Evangelho, estiver lendo o Livro dos Espíritos, perceba que há sempre esse cuidado dos nossos irmãos superiores em deixar claro que não há males na vida. É como a gente enxerga. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né? Mas eu não vou me ampliar muito para a gente não divagar, não sair do contexto da prece, mas tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que faz assim, pergunta sobre o mal, mas que a resposta que é o mal, né? Uma pergunta, não vou repetir ipsis literis, que está lá no texto, mas é só para que vocês entendam o contexto, se Deus é só bem, é só luz, então o que é o mal? Resposta dos Espíritos. O que vos parece mal, ele aproveita a nossa conceituação de mal, né, para que haja uma sintonia. Vamos nos entender aqui no que é que a gente está falando. Né? Então ele diz assim, o que vos parece mal, e para você, no seu conceito de mal, o que vos parece, o que você chama de mal, não é mais do que a ignorância do bem. Não é nem a ausência do bem, porque o bem está em todo lugar. O bem, o Pai Celeste, a luz do Criador está em todo lugar. Não há onde ele não esteja. O onipresente, não é assim que a gente também o caracteriza como onipresente, nosso Pai? Então, quando a gente enxerga uma coisa de mal, é apenas a gente não está alcançando o bem que aquilo vai nos trazer. É apenas a ignorância do bem. E aí, repito, mais uma vez, ensina-nos a encontrar, ou seja, a sermos menos ignorantes, a adquirirmos mais conhecimentos, mais esclarecimento para enxergarmos o bem. Só para que a gente possa enxergar, porque o bem está lá. Só para que a gente possa ter uma visão mais longa, mais profunda, para entender, para encontrar o bem nos supostos males da vida. Senhor, estava lá no finalzinho, né? Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade,
para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Abençoa-nos e estende-nos as suas mãos compassivas, as mãos de compaixão, de misericórdia, por tua infinita bondade. Pela bondade que a gente já sabe que tem, que tu tens, né, Jesus? Em tua infinita bondade, para que possamos perceber, para que possamos te perceber, para que a gente possa perceber a tua presença, Jesus, em cada uma das nossas tarefas, em cada uma das nossas experiências da vida. Aquela história de perceber o bem. Faz com que a gente perceba o bem. Abençoa-nos, Cristo. Estende-nos as suas mãos de compaixão para que possamos perceber e perceber-te na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia. Para que em tudo a gente encontre o bem. Para que em tudo a gente encontre o bem, encontre a luz, encontre a paz. Em tudo a gente reconheça a bondade celeste, hoje e sempre. Que assim seja. Emmanuel, 1972. 29 de agosto, em Uberaba, 1972. Agora nós vamos ler a carta do, à época, presidente da Federação Espírita, para esclarecimento de por que, embora a obra estivesse concluída em 1972, ela só foi publicada 7 anos depois. Leitor amigo, indubitavelmente terás observado no prefácio de Emmanuel, Prece por Luz, a data de 29 de agosto de 1972, em que ele liberou para publicação os originais psicografados por Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. A data está, no entanto, correta. Não se trata, pois, de erro de composição. Estranharás, talvez, que 7 anos hajam transcorrido para que o Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira providenciasse o lançamento efetivo, de Ceifa de Luz. Entretanto, queremos dizer-te que o fato independeu da vontade de Emmanuel, do médium amigo e da casa máter do Espiritismo do Brasil, no caso a Federação Espírita. Foi nem desejo de Emmanuel, nem do médium amigo Chico Xavier, e nem da casa máter do Espiritismo, a Federação Espírita no Brasil. Dir-te-emos apenas, julgando necessário o esclarecimento, que mais de 1/3 do volume, precisou ser refeito pelo nosso estimado, daí, talvez por isso ele já pedisse as preces de esclarecimento, de uma visão mais assertiva lá na prece. Continuo, que mais de 1/3 do volume precisou ser refeito pelo nosso estimado benfeitor espiritual, autor do livro, Emmanuel, para que hoje o entregássemos ao prelo, que é o momento de construção do livro, de publicação, de preparação para a publicação. É que 23 capítulos da preciosa coletânea foram copiados.
a revelia de todos nós e incorporados a uma publicação de outra casa. Amém. 23 capítulos, mais de 1/3 do volume. Lembra que eu falei no início? Eu acho que eu cheguei a falar que são 65 capítulos. Desses, 23 capítulos da preciosa coletânea foram copiados. A revelia de todos nós foram copiados, né? Surrupiados. Naquela época já existia isso. Copiar, roubaram, né? No final das contas, roubaram os capítulos e incorporaram na publicação de uma outra casa. E não cabe aí nenhuma citação da outra casa, porque a justiça é divina, não é humana. A justiça é divina, né? 23 capítulos da preciosa coletânea foram copiados, a revelia de todos nós, e incorporados à publicação de outra casa. Pois bem, o tempo, poderoso conselheiro, levou-nos à paciente expectativa de uma solução serena. E você acha que aquela frase de o tempo é o senhor da razão, há tempo para tudo, aguardemos pacientemente o tempo perfeito do Pai. Olha que é dito, para nos serenizar sempre. A lembrança de tudo tem seu tempo. E vocês irão ver que obra divina. E veja, também não há um acaso. Essa foi a única das 5 obras que eu já comecei as leituras e reflexões, a única obra que faltava começar. Bem, das 5 obras, a única que aos nossos olhares atrasou. Mas tudo no tempo de Deus. Vou repetir. O tempo, poderoso conselheiro, levou-nos à paciente expectativa de uma solução serena, oferecida oportunamente por Emmanuel, que não só nos ofertou outros tantos capítulos, né, porque foram substituídos, foram criados outros 23 capítulos, como nos brindou com um acréscimo de mais 5. De modo a que o plano primitivo de 60 comportasse realmente 65 substanciosas peças doutrinário-evangélicas. Estou achando mágico porque foi a única das 5 obras que eu falei antes mesmo de ler isso. Lembrava desse trecho. Não, já tem um bom tempo que eu li essa obra. Eu não lembrava, mas foi a única que eu, logo no início do vídeo, repeti mais uma vez, falei a quantidade de capítulos. E agora estou vendo, providencialmente, destacando-se. Comportasse realmente 65 substanciosas peças doutrinárias evangélicas. Providencialmente destacando que eram para ser 60. Roubaram 23. Ele botou 23 e mais 5. Né? Somando-se um total de 65 capítulos. Encaramos a questão como sendo, né, como
testemunho a que todos somos submetidos pela providência divina. Não à toa a obra se chama ceifa de luz. Aquele momento em que a gente separa o joio do trigo. A nossa parte mais angustiosa, descrente, a parte que mais em conexão com o plano superior aguarda pacientemente. Encaramos a questão como testemunho necessário a que todos somos submetidos pela providência divina, a fim de não toldar, né? Não se aproximar das vibrações desarmoniosas, né? Não sintonizar com as vibrações desarmoniosas a linfa pura do livro de bênçãos que nos foi entregue. Não banhar, não vincular a vibrações desarmoniosas da linfa pura, da essência pura que essa obra, né? Livro de bênçãos que nos foi entregue, transferido do mundo maior para a consolação e instrução dos filhos sofredores da terra. De todos nós, filhos do Pai, sofredores na terra. Então, poderia-se encher de a obra aí, dizendo a casa que tinha publicado os capítulos, né? Portanto, alguém, seja lá quem for, roubou, mas uma determinada casa X publicou aqueles capítulos. Então, não procuraram dizer que casa publicou os 23 capítulos, nem quais eram os capítulos para que eventualmente alguém fosse querer correr atrás de querer encontrar, foi essa obra aqui, nessa instituição que fez essa publicação. Então, para quê? Para não toldar, para não banhar, para não cobrir com vibrações desarmoniosas a essência pura do livro de bênçãos que foi entregue e transferido do mundo maior para a consolação e instrução de todos nós, filhos sofredores da terra. Sentimos-nos felizes na casa de Ismael. Ismael, anjo, né? Anjo Ismael, anjo protetor. Com o desfecho do caso. Sentimos-nos felizes na casa de Ismael com o desfecho do caso. Não ignorando que tanto o médium dedicado quanto o autor espiritual regozijam-se, felicitam-se, né? Ficam de coração embalsamado, agradecido igualmente com o aproveitamento da lição que a misericórdia de Jesus nos proporcionou. Aproveitamos, diz o presidente à época, né? Aproveitamos a lição. Então, regozijam-se, né? Felicitam-se tanto o autor espiritual quanto o médium pelo aproveitamento que aquela situação, que aquele caso, as contas para aproveitamento de lição da misericórdia de Jesus. Jesus tão misericordioso que disse, aguardem pacientemente, né? Diz entre aspas, né? Mas diz, aguarda pacientemente, que não só enviarei iluminação para mais 23 capítulos, como mais 5 adicionais. Vai finalizando o presidente
dizendo: quanto a ti, leitor amigo, certamente não perdeste por esperar, visto que as páginas luminosas que ora te passamos às mãos são elas todas de molde a proporcionar-te pensamentos de luz numa ceifa maravilhosa. Oremos hoje e sempre a favor da iluminação dos espíritos, pedindo ao alto, aos planos mais elevados, ao mundo maior, que favoreça os nossos irmãos em provas, para que jamais repitam procedimentos que retardem a distribuição da luz espiritual impensadamente, buscando competições que se não legitimam no Evangelho, e cujos frutos amargos, mais tarde, se lhes possam constituir em frustração e arrependimento. Vocês me permitem ler? Você me permite ler mais uma vez? Destaquei isso à época, não à toa. Isso me tocou muito. Porque, veja, guardadas as devidas proporções, esse último trecho me lembra a frase de Jesus ao estar crucificado, olhando para o alto, dizendo: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aquele que foi de certo modo, entre aspas, prejudicado por aqueles que se vão ali, pedindo ao Pai Celeste para ter misericórdia daqueles. Porque se assim o fizeram, não estão ainda com os olhos para enxergar, os olhos da alma prontos para enxergar a luz. Só vão enxergar tempos depois. Tempos em que não vão nem se lembrar que faziam parte daqueles que estavam ali na frente e que abandonaram Cristo. Foram capazes de vê-lo sendo crucificado, vê-lo em silêncio sendo crucificado. Olhem como diz o presidente da federação na época: oremos hoje e sempre a favor da iluminação dos espíritos, pedindo ao alto, favoreça os nossos irmãos em provas, como esses que fizeram essas provas de você tem a oportunidade de pegar as obras, surrupiá-las de modo insano, insensato, cedendo às tentações de querer um aproveitamento competitivo que depois, lá na frente, você vai colher as dores. Pedimos ao alto, favoreça os nossos irmãos em provas para que jamais repitam esses procedimentos que retardem a distribuição da luz espiritual impensadamente. E no final das contas, quando eles roubaram, eles tiveram que aguardar 7 anos os novos capítulos para publicar. Então foram 7 anos de atraso. E não são poucos. E não são poucos anos. Para que jamais repitam procedimentos que retardem a distribuição da luz espiritual impensadamente, buscando competições que não se legitimam, que não ganham amparo e legitimidade no Evangelho, porque o Evangelho não prega competição entre nós, irmãos. O
O Evangelho pede objetivamente, claramente, que nos apoiemos no bem todos, no crescimento de todos, no esclarecimento de todos. Não nos pedem competição, eu vou pegar a luz que está nas suas mãos e vou distribuir para os meus, porque eu não quero que vocês beneficiem. Ninguém inclui, não. A beneficiar, só quem vai beneficiar sou eu. Beneficiar sou eu. Né? Impensadamente buscando competições que não se legitimam, não ganham legitimidade do Evangelho e cujos frutos amargos, esses são inevitáveis. São inevitáveis. Cujos frutos amargos mais tarde se lhes possam constituir em frustração, porque os frutos são a colheita. Os frutos, colheita. E os frutos amargos são a colheita amarga pelo plantio equivocado lá de trás. Daí dizer que os frutos amargos mais tarde, na hora que vocês forem colher, o que fizeram? Se lhes possam constituir em frustração e arrependimento. Que o Divino Mestre nos dê a sua paz. Francisco Thyssen, à época presidente da Federação Espírita, Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1979. E aí? Me conta. Te tocou profundamente? Porque a minha época que li esta obra, tantas coisas logo nesse início já me tocaram bastante, já me fizeram fazer reflexões tão profundas. E a você? Também proporcionou algumas dessas reflexões? Se sim, comentem nos comentários. Gostou da nossa reflexão, desse compartilhamento, dessa obra, desse pedaço da obra? Curte. E mais que isso, há pessoas que lhe são caras, pessoas que você poderia compartilhar esse vídeo, essas reflexões. Que pudessem extrair outros conhecimentos e pudessem também compartilhar experiências nos comentários. Compartilha. Não guarda isso só para você. Como a gente viu aí, não guarde essa luz espiritual só para você. Distribua. Distribua. Humildemente, é a minha pequena, ínfima tarefa que estou fazendo aqui, compartilhando com você também. Replica isso. Compartilha com outras pessoas. E no mais, nós nos veremos na leitura do nosso próximo capítulo, do nosso próximo encontro. Tchau!